Bem-vindos ao 7x7, começando mais um Momento Crítico. Hoje um cenário diferente, estamos no Centro Cultural da Justiça Federal. Espero que seja uma parceria, o início de uma grande parceria. Para um tema, uma semana diferente, temática, filmes, não exatamente filmes de tribunal, mas o tema é moral e justiça. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns filmes e um específico. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações e, claro, de comprar o livro, o grande lançamento do ano passado, Momento Crítico, escrito por mim. Vamos lá. Antes de falar dos filmes, vale olhar ao redor. A gente está dentro de um prédio que foi inaugurado no início do século XX e durante décadas funcionou como sede da Justiça Federal, no Rio de Janeiro. Esse espaço simboliza a força da justiça, o lugar onde a lei era aplicada e decisões reais eram tomadas. Mas hoje ele é outra coisa. Esse prédio, que já foi um tribunal, hoje é um centro cultural e esse ano está comemorando seu jubileu de prata. Com a transformação do prédio em centro cultural, a justiça virou debate, virou arte e cinema. E talvez não exista lugar melhor para discutir isso do que aqui, porque o cinema, assim como o direito, também tenta responder perguntas difíceis, só que sem a obrigação de chegar a uma sentença. E é aí que começa o problema. Qual é a linha entre o certo e o errado no direito? E no cinema? Qual o limite para a aplicação fria da lei, mesmo que ela pareça injusta? Em Um Advogado do Diabo, por exemplo, o personagem de Keanu Reeves vence casos defendendo pessoas que ele sabe que são culpadas. Ele está fazendo o trabalho dele dentro da lei, mas isso é justiça? E é exatamente nesse ponto, onde a lei deixa de ser suficiente, que o cinema começa a ficar realmente interessante. O subgênero cinema de tribunal, que existe isso, ele é muito amplo, porque ele não pode ser, claro, um drama de tribunal mais clássico, mas ele pode servir apenas de pano de fundo para discussões maiores. Por exemplo, o filme do Clint Eastwood, que pouca gente conhece, que eu acho que, não me lembro agora o nome em português, mas é Midnight in the Garden of Good and Evil, que é mais ou menos o Clint Eastwood faz um painel à la Altman para, a partir desse julgamento, conhecer as pessoas de uma pequena cidade nos Estados Unidos. Ou Peter Weir em The Last Wave, que ele usa a premissa do tribunal para sobrepor a cultura e a lei dos aborígenes em relação à lei e à cultura ocidental. Ou ainda mais, em filmes que levam a moral, o que é certo e o que é justo, a um outro nível, por exemplo, Prince of the City, do Sidney Lumet, em que um policial ele depõe contra os seus colegas, só que aos poucos ele vai percebendo que aquilo vai corroendo ele, e pessoas que não eram tão culpadas assim acabam sendo envolvidas também. E entra naquela coisa do que é justo, existe a lei do tribunal e existe a lei das ruas, o que é moralmente mais correto. E o cinema aborda isso constantemente em diferentes filmes, com diferentes cineastas, diferentes linguagens, e é basicamente isso que a gente vai abordar aqui. Everybody in this court is being tried except Frederick Mannion. I must protest. Now listen, this is a cross-examination murder case. It's not a high school debate. O cinema de tribunal é magnífico porque pode tocar nos mais diversos temas. Em Anatomy of a Murder, de Otto Preminger, e La Vérité, de Henri-Georges Clouzot, a verdade já não aparece como algo fixo, a ser descoberto. Ela se constrói aos poucos dentro do próprio tribunal, moldada por versões em cada ato do processo. O julgamento deixa de ser apenas sobre o crime e passa a expor também quem são aquelas pessoas, como vivem, como amam, como são vistas. Essas mesmas tensões se deslocam para Whose Life Is It Anyway, de John Badham, onde a lei tenta dar conta de uma questão profundamente íntima, o direito sobre a própria vida. Existe uma resposta legal, mas ela nunca parece suficiente diante de toda a complexidade que está em jogo. E quando a verdade existe, mas não pode ser dita, como em I Confess, do mestre Alfred Hitchcock, a fratura entre ética e justiça se torna ainda mais evidente. A lei exige uma coisa, a consciência, outra, e não há solução que consiga conciliar as duas. De repente, ética e justiça simplesmente deixam de caminhar juntas. Em The Trial, de Orson Welles, essa lógica se rompe de vez.
O sistema deixa de ser apenas falho e passa a ser incompreensível. Já não se trata de provar inocência ou culpa, mas de tentar sobreviver a uma estrutura que não se explica e que se opera em outra dimensão. Na minha opinião, em um episódio tão especial, a crítica não poderia ser outra. Em I Confess, a trama começa com um assassinato, mas o mais interessante é que a gente já sabe quem matou. Hitchcock não está interessado no mistério, ele quer discutir outra coisa. Até onde vai a fé? Até onde alguém consegue sustentar um segredo? Padre Logan escuta a confissão de um assassino e não pode contar para ninguém. Só que as evidências começam a apontar para ele. E aí entra o conflito central. Ele segue a lei dos homens ou o código da igreja? O mais duro é que o filme é bem pessimista. O criminoso se aproveita da integridade do padre para escapar, enquanto Logan sofre em silêncio, dividido entre dúvida, medo e responsabilidade. Isso aparece muito na performance de Montgomery Clift, que faz tudo no mínimo. É olhar, é microexpressão, você sente o peso sem lhe precisar falar. Do outro lado, a investigação é justa, as pistas realmente levam até ele, ou seja, a lei está funcionando, mas a justiça não necessariamente. I Confess é mais uma prova de que até os filmes menores de Hitchcock são gigantes. I Confess é um filme interessante porque o Hitchcock traz, e o seu roteirista, eles trazem essa questão do tribunal e do assassinato para dentro da igreja. Um caso que seria muito simples e facilmente resolvido se fosse qualquer outro protagonista, que se torna tortuoso. E é um trabalho, mais do que até os questionamentos do Hitchcock, do seu roteirista, é mais o trabalho de direção mesmo, é assim, uma aula formal como poucas. Como ele usa ângulos holandeses para mostrar como aquele universo está tudo fora de ordem. No próprio julgamento, em que em vários momentos aparece a imagem da crucificação ao fundo e você tem o padre em primeiro plano, você de alguma forma sabe o que vai acontecer, você sabe exatamente o que ele vai dizer antes de ser perguntado no julgamento pelos símbolos que estão ali disponíveis em quadro. Então é um filme pouquíssimo conhecido do Hitchcock, que conta com o que há de melhor nos filmes dele e uma grande performance do Montgomery Clift. I Confess é baseado em um caso real, envolvendo padres. Montgomery Clift estava passando por conflitos pessoais fortes durante a filmagem. Durante as filmagens de The Last Wave, começaram a acontecer chuvas inesperadas reais e o diretor incorporou isso ao filme. Sobre o Centro Cultural Justiça Federal, ele funcionou como sede do Supremo Tribunal Federal entre 1909 e 1960, antes da mudança para Brasília. Todos os grandes temas jurídicos da Primeira República e Era Vargas passaram por aqui, sem falar que o espaço é lindo. O prédio mistura elementos neoclássicos e ecléticos, típicos da Belle Époque carioca, período que o Rio passava por grandes reformas urbanas. E agora uma playlist super especial com 7 grandes filmes e alguns clássicos. Anatomy of a Murder, de Otto Preminger. La Vérité, de Henri-Georges Clouzot. Whose Life Is It Anyway, de John Badham. The Trial, de Orson Welles. I Confess, de Alfred Hitchcock. The Last Wave, de Peter Weir. Midnight in the Garden of Good and Evil, de Clint Eastwood. O Momento Crítico vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tenho que agradecer ao Centro Cultural pelo espaço, espero que seja uma parceria aí de anos. Falar também desse espaço que é diferente do que a gente está acostumado a gravar, que é lindíssimo. Venham conhecer, quem não conhece, tem mostras aqui no cinema, tem teatro também. Quem quiser saber mais sobre tudo isso do Centro Cultural, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição também tem o link para o meu livro, Momento Crítico, que tem tudo a ver com esse espaço, com o que eu falei aqui hoje.
E não se esqueça de se inscrever, de ativar notificações e de comentar aqui que filmes vocês querem ver no 7x7, Momento Crítico, temas. Se forem boas pedidas, serão acolhidas. Se forem ruins, lamento. E é isso. Até a próxima.